iniciando o segundo momento da nossa aula. Vamos continuar falando sobre a literatura. Agora a gente vai falar sobre as cantigas dos trovadores, né? Então vamos seguir aí para a nossa aula de número 13. Temos aí o objeto de conhecimento, estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. E o detalhamento, identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais com destaque para a literatura portuguesa a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Muito bem, turmas, esse foi o objeto do conhecimento e o detalhamento. Agora a gente vai seguir para a nossa aula para conhecermos as cantigas do trovadorismo. Vamos lá. Muito bem. Então, na produção da literatura do trovadorismo, né, nós vamos conhecer as cantigas de amor. Essas cantigas, elas têm como características, o ambiente das cantigas de amor é sempre o palácio, como a professora Dinanci mostrou na primeira aula para vocês, com o trovador declarando o seu amor por uma dama, que era tratada de senhor, embora, né, saibamos que ele estava falando para uma senhora a qual ele considerava inatingível, né, que ele nunca poderia chegar àquela mulher, àquela dama. Um relacionamento respeitoso, cortês, dentro dos mais puros padrões, né, medievais que caracterizam a vassalagem, né, ou seja, a servidão amorosa. Então ele era um vassalo, ele se sentia um vassalo, um servidor, né, daquela pessoa, daquela mulher amada. E então, a gente vai seguir para mostrar para vocês um trechinho aí de um poema. E vocês podem observar na letra desse poema que a linguagem dele é do século XI, né? Então, do século XI. Então, a gente percebe aí como é que ele é escrito completamente diferente do que a gente conhece. Algumas palavras a gente consegue entender, outras não, né? Então, ele começa dizendo assim: a grande ereito lazerei, que nunca homem viu maior, de mim é Senhor que tem. Então observe aí que a gente consegue entender o que é o homem, né, o que nunca o homem viu, né? Ele diz, de mim é Senhor, ou seja, de minha senhora, né? E que eu queria eu melhor de ser seu vassalo, e ela minha senhor. Ele faz uma pergunta, né? De ele ser o vassalo dela, né? E que ela seria a senhora dele. Então, isso aí tudo no campo apenas da idealização amorosa, né? Como a professora Dinanci mostrou para vocês no primeiro momento. E aí nós vamos ter agora as cantigas de amigo. Então, as cantigas de amigo, ela tem como principal características é o sentimento feminino que exprimem, apesar de ser escritas por homens. Então, o trovador era um homem que escreviam essas cantigas, né, acompanhadas lá da lira, que era um instrumento musical, né? A mulher sofre por se ver separada do amigo, que no caso poderia ser o amante ou o namorado. A mulher vive angustiada por não saber se o amigo voltará ou não, se a trocará por outra, né? O ambiente sai dos palácios, né, e passa a ser campestre. Ou seja, no campo, né? O eu lírico feminino, né, denuncia esse abandono a que foi submetida a outras mulheres ou a própria natureza. Então aí você observa que, de modo geral, as cantigas de amigo falam de uma relação amorosa, concreta, né, que acontece entre pessoas simples do campo, né, que vivem no campo. O tema central dessas cantigas é a saudade. E é a mulher quem sofre pela ausência do bem amado, por meio do eu lírico, que é a voz que fala no poema, é um eu lírico feminino. Ela denuncia o abandono a que foi submetida a outras mulheres ou a própria natureza, né? Então aí ela vai falar de um sentimento de ausência, né?
do seu amado ter partido, ou quem sabe deixá-la por outra mulher, não é? Então, é um trovador escrevendo, né, com o eu lírico feminino, falando de todo esse sentimentalismo, né, dessa falta, né, do parceiro, do amante. Então, a gente vai seguir vendo aí um modelo. Vamos ver o modelo da da cantiga de amigo? Observem aí, ó. A meu amigo que eu sempre amei, de João Garcia. A meu amigo que eu sempre amei, desde que o vi, muito mais caminho nem ao. Foi outra dona ver por meu mal. Mas eu sandia quando me acordei. Não soube eu, e nem que deu vengar, se não chorar quanto meu quis chorar. Então, observe aí que a linguagem, né? Vamos só voltar lá rapidinho. A gente consegue observar que a linguagem continua, né, naquela linguagem que a gente vai ter que fazer uma interpretaçãozinha aqui, porque algumas palavras a gente não consegue traduzir, mas ele está dizendo o quê? Né? Do amigo que ele sempre amou, né? E que ele não queria ver o mal, né, dessa pessoa. Em algum momento, devido à loucura, quando ele diz sandia, significa louco, né? Quando ele se acordou, estava se sentindo com esse sentimento de loucura, né? E que ele poderia até se vingar, mas no momento que ele tinha só a opção de chorar, né? Mailo amei, caminho, nem outro reino. Desde que eu vi e foi mora a fazer, tão grande pesar que houver a morrer. Mas eu, sandia, que lhe fiz, porém? Não soube eu ao em que me deu vengar, se não chorar, quanto me quis chorar. Seguindo a última parte. Sabor a Deus, que no meu coração nunca rem tive eu e no seu lugar. E foi me orar fazer tão grande pesar, mas eu, sandia, que lhe fiz então? Não soube ao em que me deu vengar, se não chorar, quanto me quis chorar. Então aí, esse é o modelo da canção de amigo, né, da cantiga de amigo. Ele vai estar falando aí dessa questão do sentimento, né, de não ter a presença desse amor, de em algum momento ele pensar que está ficando louco, ou que ele tenta se vingar do outro, mas não tem como, né? E então a gente vai mostrar para vocês algumas características que vão diferenciar da cantiga de amigo para a cantiga de amor. Vamos ver então as características da cantiga de amor e das cantigas de amigo. Então observe aí, ó, que na cantiga de amor nós temos a autoria masculina, e na cantiga de amigo, a autoria também é masculina, ou seja, é um trovador, é um homem que escreve as cantigas, né? O sentimento é masculino, né? E na cantiga de amigo também, na cantiga de amigo vai ser o sentimento feminino, ou seja, o eu lírico é a voz de uma mulher se queixando, né, da falta do companheiro, do amigo, do amante, do namorado. Na cantiga de amor, a origem é provençal. E na cantiga de amigo é galego-portuguesa. O ambiente da cantiga de amor é um ambiente palaciano, ou seja, o trovador está lá no ambiente do palácio, e na cantiga de amigo ele está no ambiente rural, né, um ambiente mais simples. E na cantiga de amor, o homem prestava vassalagem amorosa à mulher, e na cantiga de amigo, a mulher sofre pelo amigo, namorado, amante e ausente, pela ausência dele, né? Na cantiga de amor, a mulher é um ser idealizado, superior, ou seja, que ele não conseguiria alcançá-la, né? Por ela ser muito distante até mesmo da classe social dele, né? E a cantiga de amigo, a mulher é um ser mais real e concreto. Ou seja, já há uma aproximação desse relacionamento entre essas duas pessoas. Já é um amor possível, né? E então agora vamos ver o modelo da cantiga de amigo, né? Vamos ver aí, olha. Ondas do mar de Vigo.
Se vires meu namorado, por Deus, digam se virá cedo. Ondas do mar revolto, se vires meu amado, por Deus, digam se virá cedo. Se vires meu amado, por quem tenho grande temor, por Deus, digam se virá cedo. Então, mais um modelo, né, da cantiga de amigo. Vejam aí que ela está com saudade dele, né, e ela pede para que Deus a diga, né, que momento ele vai voltar, que momento ela vai vê-lo novamente, né? A sua aula continua no próximo vídeo.